Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal Farmacologia Fácil. Eu sou o professor José, professor de Farmacologia e Fisiologia há um bom tempo, na universidade, na farmácia como farmacêutico e também na plataforma Farmacologia Aplicada R2A. Plataforma que explica a farmacologia através do método R2A. Vou explicar para você rapidinho que método é esse. É um método que revisa a fisiologia e a fisiopatologia antes de explicar o mecanismo de ação, tornando ele mais lógico. E assim, também facilitando o entendimento dos fatores cinéticos de cada classe farmacológica. Então introduz com fisiologia e fisiopatologia, depois vai para farmaco pura, mecanismo e questões cinéticas. E depois aprofunda com casos reais, com casos do dia a dia, e não aquele caso do livro lá de 1982, que nem existe mais aqueles problemas e não é aqueles problemas mais prevalentes do dia a dia de quem atende pacientes de verdade e reais. Então o método R2A começou há mais de 5 anos, a plataforma já tem mais de 4 anos de existência, são mais de 6 mil alunos e você pode ser um deles. É só clicar aqui embaixo no link e vir para a sala de aula. Pois bem, depois do merchan, vamos falar do tema da nossa aula. Nessa aula eu vou explicar para vocês o grande problema que tem a levodopa para penetrar no sistema nervoso central. Ela é utilizada como base, uma base muito importante no tratamento do Parkinson. O Parkinson é uma doença neurodegenerativa, fruto da perda de neurônios dopaminérgicos, porque de uma hora para outra, ou por uma origem genética já conhecida, uma proteína chamada alfa-sinucleína, que auxilia no armazenamento da dopamina dentro das células neuronais, ela começa a ser produzida de maneira errada, mal formada. E aí não consegue mais auxiliar no armazenamento da dopamina. A dopamina assim é liberada das vesículas e ela acaba tornando um ambiente tóxico dentro do neurônio e matando o neurônio dopaminérgico. Esse é a principal causa do Parkinson. Então, uma alteração numa proteína gera um desbalanço dopaminérgico que mata a célula dopaminérgica. E aí, pessoal, a perda de neurônios dopaminérgicos faz com que haja uma perda no controle do movimento. E a pessoa tem sintomas de tremor, rigidez muscular, robotização, perda de expressões e depois a doença pode evoluir para problemas autônomos como problemas urinários, digestivos, enfim, respiratórios. Então, a perda do controle do movimento fino é o principal sintoma da doença de Parkinson e a fruto da perda de neurônios dopaminérgicos. Por isso que o tratamento é entregar mais dopamina para o cérebro no primeiro momento, em boa parte do tratamento, na verdade. Só que a dopamina não penetra, e é isso que nós vamos ver aqui no quadro. Ela não penetra diretamente no sistema nervoso central. E por isso que o paciente precisa utilizar levodopa. Então, na aula de hoje eu vou colocar no quadro como funciona essa diferença que é dividida pela barreira hematoencefálica e os locais onde cada um dos fármacos atuam no tratamento da doença de Parkinson. Então, vem comigo. Realmente não é tão simples que a levodopa chegue até o sistema nervoso central. Vejam só, a levodopa ela até consegue atravessar a chamada barreira hematoencefálica. E quando eu trago a barreira hematoencefálica nesse esquema para vocês, tudo que vem à esquerda da barreira hematoencefálica é periferia. E tudo que vem à direita da barreira hematoencefálica é o sistema nervoso central. Pois bem, a barreira hematoencefálica então protege o nosso sistema nervoso central de várias estruturas ou metabólitos que podem ser prejudiciais para ele. Então, a levodopa, como eu disse, até atravessa a barreira hematoencefálica, mas ela é intensamente metabolizada na periferia pela dopa-descarboxilase, transformando ela na periferia em dopamina. E a dopamina, esta não penetra no sistema nervoso central. Além disso, a levodopa pode ser metabolizada pela 3-ortometildopa, também na periferia, diminuindo a quantidade de levodopa que chega no sistema nervoso central. E se não bastasse, no sistema nervoso central, ela sofre mais uma vez a ação da dopa-descarboxilase e da CONT, catecol-ortometiltransferase, que converte levodopa em dopamina, a dopa-descarboxilase, e 3-ortometildopa, a catecol-ortometiltransferase. Então, mais uma vez a levodopa é transformada, mas afinal,
é objetivo dela produzir dopamina no sistema nervoso central. Então estamos no caminho certo, estamos produzindo dopamina. Porém, a dopamina ela até age nos seus receptores, mas ela também é metabolizada pela CONT, dando origem a 3-metoxitiramina, e a MAO-B, dando origem ao radical DOPAC. Tanto o DOPAC quanto a 3-metoxitiramina também é convertida para ácido homovalínico. A DOPAC é metabolizada pela CONT, dando origem a esse ácido, e a 3-metoxitiramina é convertida pela MAO-B, também a esse ácido. Então vejam que várias enzimas, CONT, MAO-B e DDC, fazem o metabolismo da levodopa e da dopamina. E aí entram então as terapias antiparkinsonianas, começando na ação na periferia. Na periferia, a entacapona e a tolcapona impedem a conversão, na verdade, de levodopa em 3-ortometildopa. E a carbidopa e benzerazida inibem a dopa descarboxilase e impedem que a levodopa seja convertida em dopamina, aumentando a quantidade de levodopa disponível. Pois bem, essa quantidade de levodopa aumentada chega no sistema nervoso central. E lá no sistema nervoso central, nós também conseguimos bloquear a conversão da levodopa em 3-ortometildopa, com a tolcapona. Além disso, a dopamina e o seu metabolismo pode ser inibido pela ceregelina e a rasagelina, que são bloqueadores da MAO-B, e a própria tolcapona, inibidora da CONT. E se não conseguirmos atuar aumentando a atividade da dopamina sobre seus receptores, ainda nós temos os agonistas dopaminérgicos como bromocriptina e cabergolina, pramipexol e ropinirol. Todos esses fármacos que estão em laranja aqui na tela, tira um print da tela para você, são considerados fármacos antiparkinsonianos. Pois bem, outra curiosidade sobre a doença de Parkinson é que muitos pesquisadores postulam que talvez a doença comece pela chegada da alfa-sinucleína mal formada da periferia para o sistema nervoso central. Olha que curioso. Já que estruturas mais abaixo da região do mesencéfalo, que é onde acontece todo esse problemão, começam a ser degeneradas antes dos sintomas motores. Ou seja, lá na região do bulbo já começa a ocorrer morte neuronal. Isso começa a repercutir, por exemplo, no olfato do paciente. E só depois chega, então, no sistema que vai controlar o movimento. Então, quando a pessoa tem uma alteração motora, já está numa fase intermediária da doença. Por isso que se acredita que talvez a alfa-sinucleína penetre pelo tronco encefálico e comece destruindo de baixo para cima até chegar na região do movimento. Mas ainda são hipóteses que precisam ser comprovadas certamente. Pois bem, pessoal, muito obrigado por estarem aqui comigo nesta aula. Já se inscreva no canal, ative as notificações e eu conto com você na próxima aula do nosso canal Farmacologia Fácil. Tchau, tchau!